Vamos ler então. Diz assim: Caro amigo, oro para que prosperes e estejas saudável, assim como prospera a tua alma. Amém? Caro amigo, oro para que prosperes e estejas saudável, assim como prospera a tua alma. Amém? Os irmãos podem sentar. Esse texto, ele fala que a saúde do nosso corpo está ligada à saúde da nossa alma, né? Somos únicos, interligados, constituídos, né, de 3 elementos, que são corpo, alma e espírito. E se uma parte delas não estiver bem, vai acabar afetando a outra, porque estão interligados, né? Nós somos um ser único, né? Então, a enfermidade da alma atingirá o nosso corpo, a nossa mente, né? De alguma forma, isso vai nos prejudicar. Deus quer que nós sejamos totalmente sãos. Ele diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância, não é? Mas nós sabemos que nem sempre isso é uma realidade na vida das pessoas e até na vida dos cristãos, né? Porque há muitas pessoas enfermas no corpo, na alma, né? Foram feridas por ofensas, críticas, discriminações, indiferença, etc. E há pessoas que carregam, então, essa mágoa, né? Essa angústia, essa amargura, um ressentimento, uma dor, e vem ao longo dos anos com isso, né? E isso é um problema muito sério, porque a pessoa não está, né, vivendo a realidade que Deus deseja, que ela tenha uma vida e uma vida plena de alegria, de abundância. Então, como curar essas feridas da alma? Essa é a proposta nossa hoje, né? Como resolver essa questão? Então, o primeiro passo que eu entendo é que nós devemos compreender como nós funcionamos. Há um entendimento de que quando você conhece o problema na sua inteireza, você já está andando 50% do caminho da solução. Então, compreender, né, como nós funcionamos, a nossa realidade, já vai nos ajudar. Como nós dissemos, nós somos corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, diz isso. Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Amém? Então, como esses 3 elementos eles se relacionam, né? O espírito ele se relaciona verticalmente com Deus, né? Ele é a parte do homem que tem conhecimento e a ciência de Deus. Há uma harmonia, né? Uma sintonia plena. A alma se relaciona internamente consigo mesmo. São as emoções, os sentimentos. Ela é o centro do nosso ego, do nosso desejo, da nossa personalidade. E também a alma ela tem certas funções, que é, primeiro, a razão, né, pensar, meditar e conceber, e a emoção, que é sentir, ter paixão ou afeição, e a volição, que é querer ou agir, decidir. Então, o corpo ele se relaciona externamente com o mundo, né? Nós somos influenciados pelo mundo através dos sentidos, das orientações que nós recebemos, que são os 5 sentidos, né? Que é visão, audição, paladar, o tato e o olfato. Então, ele expressa ao mundo, né, o que nós sentimos, o corpo, né, os sentimentos, as decisões são tomadas na alma através daquilo que nós recebemos, né? E o espírito e a carne, eles se degladiam entre si. Há uma disputa, né? Porque o corpo recebe influência do espírito, mas também recebe influência da carne. Então há um conflito, né, de tendências aí. Por isso que é tão importante a gente fortalecer o espírito. Porque enquanto nós estivermos nessa jornada aqui na Terra, nós não vamos nos livrar da tentativa da carne de sobrepujar o espírito, né? A Bíblia fala que em mim e na minha carne não habita bem algum.
Então vai haver sempre uma resistência à vontade do Espírito, se contrapondo, né, pela vontade da carne. Então você ter um relacionamento com Deus estreito, um tempo de qualidade com Deus, de leitura da palavra, de louvor, de adoração, de busca, né, de Deus, isso vai fortalecer o seu espírito e vai fazer com que você tenha forças para vencer o desejo da carne. Amém? Então, essa é uma dinâmica que nós precisamos entender, né? Com relação às enfermidades da alma, as suas causas, né? Primeiro, pecado próprio nosso ou de outras pessoas. O pecado, ele é um maior dos males que nós somos afligidos por ele. A mágoa, amargura, ressentimentos, né, sem perdão também são problemas que afligem a nossa alma. E os nossos pecados, eles são as leis de Deus negligenciadas, porque Deus nos deu os seus mandamentos para o nosso bem-estar. Então, se nós seguirmos, né, a vontade de Deus, a palavra de Deus, nós estaremos caminhando em vitória. Você se lembra que Moisés entregou as leis ao povo e Deus orientou para que eles seguissem, para que eles fossem bem-sucedidos, né? Bem-aventurados. Mas quando eles começaram a transgredir as leis de Deus, você viu o que aconteceu. Eles começaram a perder as batalhas, eles foram vencidos, eles foram levados para o cativeiro babilônico, depois o cativeiro assírio, ficaram lá servindo, né, aquele povo afligido. Então é só um exemplo do que a gente pode sofrer quando a gente transgride os mandamentos, né? Por isso Deus nos entrega os mandamentos não como uma imposição, querendo que nós o respeitemos e obedecemos de toda forma, mas é para o nosso próprio bem-estar. Existe um livro que chama-se A Ternura dos 10 Mandamentos, que eu recomendo que você, se você não leu ainda, e ele vai desvendando o que há por trás dos 10 mandamentos, né, o amor de Deus, né, uma forma de proteger, de cuidar, né, de dar direção segura. Assim como um pai fala para o filho, né, ó, não coloca a mão na tomada ali, né? E às vezes a criança não entende o porquê, né, não entende o que o pai está falando. Mas é isso que Deus faz por nós. Através dos mandamentos de Deus, Ele quer nos trazer segurança, bem-estar e vitória. Amém? E também uma outra forma de trazer problemas para a nossa alma são os pecados das outras pessoas. Nós somos também atingidos pelo que as outras pessoas fazem e os pecados delas nos afetam também, de uma forma indireta. Por exemplo, pais alcoólatras que agridem verbalmente ou fisicamente seus filhos. Uma gravidez fora do casamento, né, traz problemas. Um adultério pode provocar lares divididos, né, toda essa problemática dos filhos. E causam certos ferimentos, alguns duradouros, né, a certos males que nós sofremos e que permanecem na alma, talvez um abuso sexual, um estupro, ofensas verbais ou físicas, algo que veio machucar, né? Às vezes nossos pais com maltratos físicos ou então emocionais, nosso cônjuge às vezes verbaliza coisas, críticas severas, né? Falta de bom relacionamento, o individualismo. O marido ou a esposa quer ser feliz, mas não se empenha em fazer o outro feliz, né? E essa é uma ideia totalmente equivocada, porque no casamento você vai justamente para tentar, de todas as formas, fazer o outro feliz. É claro que quando você faz isso, o seu cônjuge também vai retribuir, então a alegria e a harmonia, elas prepondera. Mas quando um só está ali, afim, só ele de ser feliz, ele causa, na verdade, muitas mágoas, né? Muito sofrimento. E também os nossos filhos, familiares, amigos, muitas vezes as pessoas mais íntimas, são aquelas que podem nos magoar mais profundamente.
Porque se você recebe uma crítica, alguma ofensa de um estranho, fala, ele não me conhece, né, não sabe quem eu sou, mas das pessoas mais próximas, isso machuca mais, né? Amém? E nós precisamos, então, tratar isso, né? A cura da alma, como que ela pode acontecer? Se você eventualmente passou por algum trauma desse, algum problema, ela pode ocorrer de duas maneiras, né? A cura natural, que o tempo ele pode cicatrizar pequenas feridas, né? De repente, uma palavra, algo passa, com o tempo você acaba se esquecendo, perdoa, né? Releva, e isso acaba se dissipando. Mas há, porém, né, feridas que o tempo não cicatriza, que são aquelas que marcam realmente, que duram, que atrapalham, que a pessoa tenta vencer, mas não consegue. Jesus pode curar esses males, esses tipos de enfermidade, não é? A palavra de Deus diz em Marcos, capítulo 4, verso 23, diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curou. Amém? Ele curou a todos. Então Jesus não falava assim, ó, faz uma fila aqui, esse aqui eu posso curar, esse aqui não dá, né? Fica para lá. Não. A palavra diz que ele curou a todos. Então Jesus é aquele que recebeu todo o poder no céu e na terra para nos curar, né? A palavra diz em Isaías 53, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Então Jesus é aquele que pode trazer essa cura. Jesus é a centralidade do Evangelho, do poder de Deus para nós. E como nós podemos nos apropriar desse poder de cura que Cristo tem? Não é? Como que nós podemos transformar isso em realidade? Nós precisamos tomar certas atitudes. E eu vou aqui compartilhar com vocês algumas delas, né? Nós não vamos conseguir aqui esgotar todas, mas creio que eu fiz um apanhado aqui, bem conciso, para que a gente possa aprender e sair daqui livre de qualquer mal. Amém? Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, nos recomenda que nós nos dirijamos até Jesus. Então, que você, na sua angústia, na sua dor, na sua necessidade de cura da alma, é importante que você vá à pessoa certa. Mateus 11, 28 diz assim, próprio Jesus, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para as vossas almas. Amém? O Evangelho visa não somente nos trazer a salvação. Eu recebi Jesus, eu estou salvo, maravilha. Não. O Evangelho visa transformar a nossa mente, o nosso ser, na conformidade de Cristo. Né? Quando nós aprendermos com Jesus, né? Quando nós nos achegamos a Ele e começamos a observar como Jesus conduzia a sua vida, o que Ele ensinou, né? E isso começa a fazer parte da nossa realidade, nós vamos também deixando que haja uma transformação. Né? Nós queremos que haja essa transformação. Assim como Paulo disse, não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É isso que é a essência do Evangelho. Então, se nós formos a outras pessoas buscar
alívio em outros lugares, né? Nós vamos acabar nos frustrando, porque nós precisamos ir para a pessoa certa. Nós precisamos ir para Ele, né? Aquele paralítico que foi levado pelos amigos e foi tirado do telhado e ele desceu até Jesus, nós vimos que ele foi perdoado e foi curado, né? Por quê? Porque ele foi até a pessoa certa, né? Se ele tivesse ido para algum outro lugar fora Jesus, certamente ele não conseguiria ser curado e restaurado. Amém? Uma outra questão, nós precisamos tomar o jugo de Jesus, né? O jugo de Cristo se refere ao governo dele sobre nossas vidas. Mateus 11:30 diz assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o diabo quer nos enganar com a mentira de que nós, se servirmos a Deus, se nós formos obedientes, nós vamos perder a nossa liberdade, né? Mas isso é uma grande mentira, porque na verdade o jugo do pecado é mais penoso, muito mais doloroso do que viver na conformidade do governo de Cristo sobre nós. Então, muitos cristãos ainda sofrem porque entregam parcialmente a sua vida a Cristo, né? Alguns setores, eles entregaram, né, vivem aquela realidade, mas outros ainda eles querem ter o domínio, ter o controle. E isso acaba criando problemas. Sofrem, né, com esse jugo que eles próprios criaram, né? Porque acabam tendo um sofrimento. Quando você se aparta da lei de Cristo, você acaba tendo quedas, né? Isso provoca cicatrizes, provoca dores, né? Provoca tristeza, cicatrizes na alma. Mas quando você experimenta a restauração que Cristo dá, você fica leve, né, para voar. Isaías 40:31 diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Amém? Olha que promessa linda, né? Uma outra questão, aprender com Ele. Quando Jesus é o Senhor das nossas vidas, nós nos tornamos seus discípulos. É alguém que ouve, que aprende, que observa e que passa a praticar os seus ensinamentos. Então, o que nós aprendemos com Cristo? Nós aprendemos que Ele sofreu, que Ele padeceu, mas Ele permaneceu longe do pecado e obediente e fiel a Deus, né? Então, nós também vamos ter aflições, dificuldades e lutas, mas isso faz parte de uma certa prova. Deus coloca também nós em situações de prova, não para nos derrubar, mas para nos fortalecer. Quando você passa por uma luta, uma dificuldade, e você vence, você sai dessa dificuldade, desse problema mais fortalecido, né? Eu sempre gosto de usar essa alegoria do soldado, né? Qual soldado vai estar mais preparado? Aquele que foi treinar na frente de batalha, né, que realmente, às vezes, enfrentou um perigo real, ou aquele que só fica ali estudando no quartel, mas não participou, de fato, de uma batalha, né? Então, Deus, Ele não nos priva das dificuldades, mas Ele está junto conosco, né? Assim como esteve lá com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Amém? Então, aprender com Cristo, né? Aprender a sofrer, mas permanecendo fiel. Amém? Uma outra coisa maravilhosa que Jesus nos ensina: perdoar como Jesus perdoou, né? Isso, Jesus blindou a sua alma com o perdão. Ele não permitiu que a amargura, o ressentimento, a dor tomassem conta do seu coração. Em Lucas 23:33 diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, a ele e também os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amém? Então é importante, isso é muito, muito importante, nós perdoarmos, a fim de que nós sejamos também perdoados.
Há um exemplo na palavra daquele homem, né, que foi perdoado de uma dívida, e uma grande dívida, mas depois ele foi no seu conservo e estrangulava ele, queria receber um valor muito inferior. Isso está lá em Mateus 18, verso 32, assim: então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão. Veja só que há uma aflição, né, uma dor, uma tristeza, que está contida no coração daquele que não perdoa, né? Há aqui na palavra uma revelação disso, né? Que nós vamos ser afligidos, e isso de fato precisa acontecer, né? Você quer perdão e cura, mas não quer perdoar, então uma coisa não pode acontecer sem a outra. Quem não perdoa sofre a prisão, de estar aquele tormento, sempre lembrando, sempre se novamente ressentindo. Isso causa uma dor, né, constante. Ela vai sempre sendo novamente motivada, né? E isso precisa ser destruído pelo perdão, né? E Jesus nos ensina. E se nós deixarmos de perdoar, brota uma raiz de amargura, né? Um tormento, uma dificuldade ali que vai te acompanhar por muitos anos. E nós precisamos usar o remédio que é o perdão. O perdão traz cura e faz com que também nós sejamos perdoados por Deus, porque se nós perdoamos, nós também vamos ser perdoados. Amém? Um quinto ponto, irmãos, nós precisamos entregar a nossa alma a Deus, né? O Senhor pede que nós façamos isso, que a nossa alma esteja na direção de Deus, porque nós vimos aqui que a alma ela sofre influência da carne e do espírito. Quando você entrega a sua alma a Deus, Ele vai tomar o controle como bom pastor que Ele é e vai dirigir você por caminhos plenos, né? Provérbios 23, verso 26, diz assim: filho meu, dá-me o teu coração, e deleitem-se os teus olhos nos meus caminhos, né? Então, quando você decide, sinceramente, entregar a sua alma na direção que Deus determinar, você vai ter seus caminhos deleitosos, como diz aqui a palavra. Deus quer nos dar cura do passado, mas não somente isso, Ele quer também caminhar conosco e promover um futuro de paz, de alegria, de felicidade, de realizações, né? Como a palavra diz, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, o que nós devemos decidir? Fazer a nossa vontade ou entregar, né, os nossos caminhos para que Deus dirija? Nós vamos experimentar essa bênção, né, de ter a direção do Senhor nos conduzindo. Então, amados, deixe o Senhor sondar o seu coração. O salmista, no Salmo 139, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso, e guia-me pelo caminho eterno. Então, deixe o Espírito sondar seu coração. Muitas vezes é como uma casa, né? Vem uma poeirinha ali, uma folha que vem pelo vento, uma sujeira. Então, deixa o Espírito sondar, né? Deixa ele limpar. Vai fazendo, né? Examine-se o homem a si mesmo, diz a palavra. E se você encontrar ali algum mal, alguma coisa que não é harmoniosa com a palavra de Deus, peça que Deus limpe, que Deus tire isso da sua vida. Com a alma leve você pode caminhar, né, com Deus pelo caminho da paz, caminho eterno, caminho, né, que Deus planejou. Amém?
Gostaria que você abrisse em Provérbios 23. Provérbios 23, verso 7. Está dizendo assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então está dizendo aqui, irmãos, que aquilo que você pensa a respeito de você mesmo tem o efeito de produzir uma certa realidade, ainda que não verdadeira. Você tem um pensamento a respeito de você, né? Você imagina na sua alma que você é aquela pessoa, e isso acaba influenciando as suas atitudes, né? Então é muito importante que você mude a sua mente, porque muitas enfermidades da alma às vezes são produzidas por aquilo que você mesmo criou, né? Uma fantasia, um pensamento deturpado, uma visão distorcida de si mesmo. E a maneira como nós nos vemos vai influenciar a nossa vida e as nossas atitudes, né? Então nós precisamos nos enxergar corretamente como Deus nos vê. Como Deus diz que você é pela palavra, né? Nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas como que você pensa? Eu não sou nada disso. Né? Às vezes você não tem essa harmonia do que Deus fala a respeito de você e o que você pensa a respeito de si, né? E isso é um problema. Então nós precisamos nos amar. Precisamos receber aquilo que Deus fala a respeito de nós. Certa vez perguntaram para Jesus qual era o maior dos mandamentos. Ele falou: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, você vai amar o teu próximo como você se ama. Mas se você não se ama a si próprio, não é? Como que você vai amar a outra pessoa se você mesmo não se ama, né? Então, se eu tiver uma baixa autoestima, eu vou ter dificuldades em cumprir o mandamento de Deus, ou o meu chamado, ou aquilo que Deus pretende fazer em mim e através de mim, não é? Então, nós precisamos corrigir essa visão de si mesmo, né, que pode também trazer feridas na alma, porque você se sente menor, desprezado, você não é digno, você, né, acha que sempre o outro que é merecedor, que é melhor, e isso vai causando feridas, né? Então Deus pode curar esses problemas de autoestima. Moisés, por exemplo, ele foi escolhido para resgatar o povo do Egito, né? Deus foi lá e falou com ele, mas o que ele falou a respeito de si mesmo? Eu não consigo, eu não posso, envia outro, eu não sei falar, né? E tudo, foi dando todas aquelas desculpas. Então a gente percebe que Moisés ele tinha um problema de autoestima, né? Ele não confiava em si mesmo, ele achava que podia ser outro, menos ele. Mas nós vemos que Deus insistiu e curou isso, né, na vida dele. Amém? Nós vemos também Gideão, né, quando o anjo aparece lá e fala em Juízes capítulo 6, fala, bem-aventurado, varão valoroso, homem valente, alguma coisa assim. E Gideão falou: não, eu sou o menor de todos, eu não posso, não dá, não consigo, né? E daí ele fez prova com Deus, molha a lã, não molha a lã e tudo, até que enfim Deus, com toda a paciência, né, permitiu que ele fosse curado e ele foi lá e venceu os midianitas. Nós vemos também Pedro, né, ele fracassou gravemente, negando a Jesus, né, 3 vezes, mas Jesus foi lá e restaurou a sua vida, seu ministério, e ele foi curado e se transformou num líder poderoso, né? Então, quem tem a sua alma curada não se sente diminuído, mas ele ele não se mede pelos outros, porque nós somos seres
particulares, individuais. Cada um tem o seu valor, né? Um grande valor diante de Deus. Então, tudo que nós precisamos saber é que Deus pretende fazer algo através das nossas vidas, em nossas vidas, mas se nossa autoestima não estiver boa, nós vamos prejudicar o andamento desse processo, né? E nós vamos comprometer, então, esse futuro. Então, a ação do Espírito Santo em nós e a palavra precisa produzir mais do que a salvação. Ela precisa promover uma regeneração, né? Nós tivemos uma natureza decaída, vinda de Adão, mas hoje nós estamos vivendo, né, uma nova realidade. Nós somos novas criaturas. Então, nós precisamos desfrutar do amor de Deus e acreditar que Ele nos fez queridos e importantes. Salmistas, Salmo 139, se você quiser acompanhar, no verso 13, ele sabia da sua singularidade, da sua importância. Ele diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Olha só. Ele estava firme, né, nessa convicção de que ele era uma das obras, né? Deus tem muitas obras, mas você certamente é uma obra maravilhosa, né? Particular, especial, né? E diga isso com convicção, porque certamente é assim que você é. O apóstolo Paulo, em Efésios 2, verso 10, diz assim: Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então Deus nos criou para nós andarmos e promovermos boas obras. Então nós precisamos viver essa vida abundante que Jesus promoveu, que a palavra proclama, não é? E Satanás, ele trabalha o tempo todo para nos depreciar, né? Você vai, se você dar ouvidos para o que o inimigo disser, ele vai querer te convencer o contrário. Mas você tem a palavra, e a palavra diz o que nós somos, né? E Deus reafirma isso através do nosso espírito. Então, para viver plenamente a nossa vida em Deus, nós precisamos pensar como Cristo, né? Ah, mas aí já é demais. Não, não é demais. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, diz assim: Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então, amados, tudo muda quando você se propõe a pensar como Jesus. Alguns exemplos. Como Jesus se comportava, como ele pensava. Se você adotar isso para a sua vida, tenha certeza que você vai viver uma nova realidade. Quando Jesus estava na tempestade em um alto mar, e os discípulos todos apavorados, desesperados, né? O que Jesus fazia? Estava apavorado também? Não, estava fazendo o quê? Dormindo. Por quê? Porque ele tinha paz. Ele tinha confiança em Deus, né? Então veja, se você pensar como Cristo, as circunstâncias não vão te afetar. Antes da crucificação, né, foram lá falar: por que você não clama a Deus para ele, né? Aliás, tentaram salvá-lo ali daquela prisão, daquela situação. E Jesus falou: olha, se eu quisesse, eu clamaria a meu Pai, ele mandaria milhares de anjos aqui para me salvar. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque ele sabia a sua missão, ele tinha confiança, né? Ele sabia, ele tinha segurança em Deus. Um outro posicionamento de Jesus, o que ele fez? Lavou os pés dos discípulos, né? Isso demonstra o quê? Humildade. Não era uma pessoa arrogante, né? E isso, né, promove o quê? A destruição do orgulho. Muitas pessoas querem ser mais do que a outra, a todo custo, de todas as maneiras, e isso vai trazendo males. Quando a pessoa adota um espírito humilde, ela está em paz, né? Ela está resolvida.
Também um coração perdoador, como nós dissemos aqui. Na cruz, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, se nós tivermos a mente de Cristo, nós seremos pessoas mais puras, pessoas assim como crianças, né? Que a palavra diz que se nós não formos como crianças, nós não herdaremos o reino dos céus. E isso é necessário. É necessário. Até para nós entrarmos no reino dos céus, é preciso que nós nos apropriemos dessas verdades, que nós tenhamos a mente de Cristo, né? Que nós passemos a adotar uma nova realidade. Gostaria de chamar aqui o grupo de louvor para nós orarmos, né? E meditarmos em todas essas lições que vai trazer, como nós vimos aqui, a proposta é a cura da alma, né? Que nós vivamos felizes, em paz. Amém? Que nós tenhamos a visão correta. Então, primeira coisa que nós dissemos, vá até Jesus, né? Continuamente, não somente hoje, mas sempre, procure a solução em Cristo. Segundo ponto, deixe o governo da sua vida nas mãos de Deus. Deus é que deve dirigir o seu caminho. Terceiro ponto, aprenda e viva como Ele. Quarto, perdoe a todos como Ele perdoou. Quinto, entregue seu coração, sua vida e sua alma a Deus. Sexto, pense como Cristo e enxergue além dessa realidade física. Quando você adota a mente de Cristo, e nós temos essa mente de Cristo, nós começamos a enxergar uma nova realidade. Não somente pautada nessa realidade física, mas em tudo aquilo que Deus tem para nós nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Gostaria de orar com você.